Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui de novo no TFPR, no Laboratório de Física Moderna, com o Alessandro, que vai mostrar outro experimento pra gente. É isso mesmo? Isso, hoje a gente vai trabalhar com o experimento de efeito fotoelétrico. Então vamos lá. Como esse experimento ele é complexo, eu acredito que ele vai exigir alguns conhecimentos da gente antes de realizar para conseguir entender direitinho o que está acontecendo. Então, acho que cabe agora o momento você explicar um pouco para a gente da teoria do experimento e se você quiser aproveitar, já fazer um gancho histórico, comentar um pouquinho da importância histórica dele, eu acho que seria bacana. Então, o efeito fotoelétrico ele é um efeito que, na verdade, ele já era conhecido desde o século XVIII, 17 e 18. Os primeiros experimentos foram feitos pelo Becquerel e pelo Hertz, que eram físicos franceses, um era francês e o outro era alemão. E ele era um efeito muito bem descrito, em especial pelo Hertz, em alguns artigos. O experimento, a montagem dele basicamente é sempre a mesma. Então, eles tinham grandes tubos de vidro. Esses tubos de vidro tinham dentro deles placas metálicas. Essas placas metálicas eram ligadas dentro de uma diferença de potencial. Como os eletrodos geralmente tinham uma grande distância, apesar de ele estar ligado no circuito elétrico, não tinha transmissão de corrente. Então, apesar de estar ligado ali, não tinha alguma corrente circulando dentro do meu circuito. O que eles faziam era iluminar uma dessas placas metálicas com luz, e quando uma das placas era iluminada com luz, você poderia perceber a circulação de corrente elétrica dentro desse meu circuito. O efeito ele já era muito bem conhecido, porém tinha várias questões no meio desse processo que não eram muito bem definidas. Não é à toa que esse experimento, junto com o experimento do século, sem resposta. Qual que eram os problemas que eles tinham? Um deles era o fato de que essas placas metálicas elas podiam ser iluminadas com qualquer uma das cores possíveis, né? Indo desde o vermelho, que eles conheciam bem, até o azul. Porém, se você jogasse luz vermelha nas placas, não aparecia corrente elétrica. Eles podiam jogar, em alguns casos, até o laranja, até o amarelo, e não aparecia corrente elétrica. Só ia aparecer depois de uma certa cor. Isso para eles não tinha uma explicação muito óbvia, né? Aparentemente, qualquer comprimento de onda, né? Ou seja, qualquer cor que você jogasse nessas placas deveria dar origem a... Poderia jogar luz, por exemplo, azul de baixa intensidade, ou seja, uma luz azul fraquinha.